Olá! Neste nosso mergulho profundo, a gente vai dar uma olhada num artigo acadêmico da Revista de Economia, Política e História Econômica. Uhum. A fonte investiga a evolução dos modelos de desenvolvimento aqui no Brasil e se de repente tem ecos de um passado nem tão distante assim nas políticas mais recentes. Interessante. Nossa missão aqui é, então, destrinchar o argumento central desse artigo sobre uma possível linha de continuidade, sabe, entre as ideias lá de Vargas, Goulart e as políticas dos governos Lula e Dilma. Exato. Com foco naquele conceito de social-desenvolvimentismo. Parece quase um resgate histórico, né? Exatamente. O artigo do Cássio Silva Moreira, ele levanta essa hipótese que é bem intrigante mesmo. O tal social-desenvolvimentismo seria uma espécie de reedição, talvez, atualizada, claro, daquele projeto trabalhista que foi interrompido lá em 1964. Certo. Para a gente poder avaliar isso direitinho, acho que precisamos primeiro entender bem esses termos, né? O que é cada coisa? Faz todo sentido. Então vamos começar pelo mais geral, talvez. O artigo define o desenvolvimentismo de uma forma ampla, certo? Como seria isso? Isso. Basicamente, é uma abordagem onde o Estado ele não fica só olhando, ele intervém ativamente para acelerar a industrialização, o crescimento, buscando resolver problemas sociais, econômicos. Mas ainda dentro do capitalismo, né? Ainda dentro do sistema capitalista, exatamente. E aí, a partir dessa ideia geral, o artigo começa a diferenciar momentos históricos. Ah, tá. Ele destaca o que chama de nacional-desenvolvimentismo. Esse está mais ligado à era Vargas e depois ao governo Goulart. Entendi. E qual era o foco principal desse modelo? Olha, o foco era bem claro. Fortalecer o capital nacional, impulsionar a indústria de base, aí a gente pensa logo na criação da Petrobras, do BNDE, né? O Banco de Desenvolvimento, marcos importantes. Sim, e também expandir o mercado interno, integrar os trabalhadores urbanos com leis sociais. As reformas de base do Goulart, que tinham uma ênfase forte em distribuição de renda, são um exemplo bem característico dessa orientação. E esse modelo, bom, a história mostra que ele foi interrompido em 64, com o golpe. Mas onde que o trabalhismo entra nessa equação toda que o artigo apresenta? Então, o artigo posiciona o trabalhismo como a filosofia política, a ideologia mesmo que estava por trás desse nacional-desenvolvimentismo. A base ideológica, isso. Cita figuras como Alberto Pasqualini, por exemplo, com as ideias dele de capitalismo solidarista. A proposta central era buscar um equilíbrio, sabe? Um caminho do meio. O capital existiria, sim, mas com um componente forte de justiça social, de harmonia entre capital e trabalho. Com o Estado atuando bastante, imagino. Exato. Um Estado ativo, inclusive na educação, para garantir a soberania e o bem-estar coletivo. Era, segundo essa análise do artigo, a bússola política que orientava a economia na visão de Vargas e Goulart. Compreendido. Agora, essa visão do trabalhismo como guia foi interrompida, como a gente falou. O artigo, então, argumenta que ela meio que ressurge décadas depois. Como ele constrói essa ponte para o período Lula-Dilma? Especialmente depois dos anos 90, que tiveram uma linha econômica bem diferente, mais liberal. É justamente nesse ponto que o artigo introduz o conceito de sociodesenvolvimentismo. A tese principal, o argumento central do autor, é que esse modelo, que teria ganhado força ali a partir de 2006, mais ou menos... Já no governo Lula, né? Sim, no segundo mandato. Representaria justamente um resgate mais adaptado daquele projeto trabalhista. A adaptação seria necessária por causa do contexto, claro. Globalização, o setor de serviços com um peso muito maior na economia. Faz sentido, o mundo mudou. Mudou muito. Mas o elo central, o fio condutor, segundo o autor, seria essa busca por combinar crescimento econômico com distribuição de renda e inclusão social. E quais seriam as ferramentas concretas, o que o artigo aponta como instrumentos desse sociodesenvolvimentismo? Olha, a fonte lista algumas coisas bem específicas. A política de valorização real do salário mínimo, por exemplo, os programas de transferência de renda, tipo Bolsa Família. Que tiveram um alcance grande. Exatamente. A expansão do crédito, tanto para famílias quanto para empresas. Investimentos fortes em infraestrutura, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, é citado como exemplo direto.
Lembro bem do PAC. E um foco renovado em políticas sociais e também educacionais. O Estado assume de novo um papel indutor, um protagonista. O artigo até menciona o Guido Mantega, que teria ajudado a popularizar o termo, descrevendo esse modelo como um que buscava crescer distribuindo renda. Diferente de outros modelos anteriores, na visão dele. Isso, em contraste com modelos que, para ele, cresciam primeiro para depois, talvez, distribuir. Aqui a ideia era fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. E essa linha de continuidade que o artigo defende entre o trabalhismo e o sociodesenvolvimentismo, ela é apresentada como uma influência mais geral, assim, uma inspiração? Ou como uma retomada consciente mesmo, deliberada daquele projeto anterior? O autor argumenta mais na linha de uma retomada consciente, sabe? Como se fosse um fio condutor ideológico que foi reativado. Ele aponta que, apesar das diferenças óbvias de contexto, a industrialização já não sendo o único motor, o cenário internacional sendo outro, Claro. a essência do projeto trabalhista, que era conciliar desenvolvimento com justiça social, estaria presente ali. E para reforçar essa percepção de continuidade, o artigo menciona até discursos da própria ex-presidente Dilma Rousseff. Ah, é? Sim, discursos em que ela explicitamente fazia essa conexão do governo dela com Vargas, com Goulart e até com Brizola. Puxa, é fascinante pensar, né? Seguindo essa perspectiva do artigo, como uma corrente de pensamento político-econômico pode ficar ali meio submersa por décadas e depois ressurgir, se adaptando ao novo cenário. O sociodesenvolvimentismo seria, então, nessa leitura, a versão século XXI daquele ideal trabalhista. Essa é a interpretação central que a fonte nos oferece, exatamente. Uma tentativa de trilhar um caminho próprio de desenvolvimento, valorizando o mercado interno, a inclusão social e, para isso, bebendo em fontes históricas para lidar com os desafios do presente. Interessante. Agora, é importante notar um ponto que o próprio artigo, que é de 2016, já levantava lá atrás. Havia a incerteza sobre a sustentabilidade desse modelo, especialmente a partir de 2015. Isso adiciona uma camada de complexidade, né? Sobre a viabilidade desse modelo a longo prazo. Com certeza. E isso nos deixa com uma questão bem interessante para refletir, né? Num mundo globalizado como o nosso, com a economia mudando o tempo todo, quais são os limites reais e as possibilidades de se manter um modelo focado no mercado interno e na distribuição de renda, como esse descrito no artigo? Uma ótima pergunta. Fica aí o material para futuras investigações e debates. Agradecemos a companhia neste mergulho.